A gente estamos de volta com o nosso Tudo de Bom e olha só, o verão está chegando e esse é um período de muita praia, piscina, sol e você é daqueles que abre os olhos na hora do mergulho, tem irritações. Esse também é um período de muita conjuntivite e aumento dos níveis de radiação UVA e UVB. Por isso, é preciso ficar atento à saúde dos nossos olhos, não é, Brina? Exatamente, é justamente esse o tema de hoje da nossa entrevista. E quem conversa com a gente é o oftalmologista Otton Uchoa Neto. Bom dia, tudo bom, doutor? Prazer em tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Agora vamos falar, verão pode ter mais irritação no olho, porque o pessoal vai para a praia, como a gente disse ali, muitas outras causas? Sim, é verdade, por conta as pessoas acabam se encontrando mais, vão para a praia, né? E também aumenta a evaporação da lágrima, condições de olho seco favorecem ao contágio, né? Então é um período que acontece bastante. Mergulhar na água do mar, na água da piscina, pode prejudicar o olho, doutor? Pode prejudicar, tanto pela quantidade de cloro que tem nas piscinas, quando ela está bem tratada, como também na falta do cloro também os germes que podem se proliferar em piscinas que são utilizadas por muitas pessoas, né? Então é importante evitar abrir os olhos embaixo d'água. Leva aquele protetorzinho, leva o óculos, Exatamente, né? Você vê, percebe na hora, né, quando a pessoa faz isso, porque o olho fica bem vermelho. Outra coisa que é importante é o seguinte, quando você vai usar o protetor solar, você usa na testa, abaixo aqui dos olhos, mas evitar a pálpebra superior. Por quê? Porque quando você se molha, na maioria deles, vai escorrer para o olho e vai causar irritação. Irritação, tem gente que tem irritação séria, inclusive, né? Exatamente, Por conta de ter que usar antibiótico, enfim, muitas outras coisas. Exatamente, assim, é um fator irritante e que pode também fazer com que pessoas que já têm uma alergia, já são alérgicas, terem crises de alergia ocular, né? É aí que a gente chega no óculos, né? Se a gente não passa protetor aqui, a gente tem que usar o óculos, doutor? Então, o ideal é que a pessoa se proteja dos raios nocivos do sol, utilizando boné, utilizando óculos escuros, de preferência sempre comprado nas óticas, porque o que o comércio informal fornece, muitas vezes não tem a proteção necessária à filtragem dos raios nocivos. Entendi. Às vezes, até quando você coloca, vê aqueles buraquinhos ali, né, doutor? Exatamente, porque... O grau, tem grau, alguma coisa do tipo. Exatamente. O ideal é que vá para uma ótica que tem as normas, né, da ABNT para poder fazerem um óculos com a proteção UV adequada. Agora, tive alguma irritação, por exemplo, fui para a piscina, né, e o olho ficou avermelhado. Tem gente que vai logo para o soro fisiológico, né, geladinho lá da geladeira. Ele ajuda ou não? Então, ele pode até ajudar, mas tudo com parcimônia. O soro fisiológico, ele também pode ser um meio contaminado. Então, o ideal é que você utilize soro fisiológico, frasco pequeno, você pode deixar na geladeira, mas se persiste de um dia para o outro, o ideal é ir no oftalmologista, porque ele possui aparelhos que aumentam em muitas vezes a visualização e aí ele consegue dar um diagnóstico melhor. Agora, a gente estava falando da conjuntivite aqui, quem estava no Facebook acompanhando sabe que eu comentei aqui que a nossa apresentadora do Borborema Notícias está com conjuntivite, né, doutor? E é muito comum no verão, aumenta bastante, né? Aumenta bastante. E aí é importante ela procurar um médico dela, que na maioria das vezes vai passar, se tiver, vamos dizer assim, necessidade de um antibiótico ou apenas um lubrificante, vai depender da causa da conjuntivite dela. E o contágio que é importante, que ela tem que, toda vez que pegar nos olhos, lavar as mãos com água e sabão, porque senão ela pode passar para os familiares dela. E o senhor disse que há 3 tipos da conjuntivite, não é isso? Existem até mais tipos, mas mais comumente são a viral, a bacteriana e a alérgica, né? Existem outras causas de conjuntivite crônicas, mais raras, mas essas 3 englobam quase 100% dos atendimentos. Qual a diferença entre elas? Então, as causas. Quando ela é viral, ela está associada a um vírus, muitas vezes está associada a um quadro gripal, o sugestivo, e já a bacteriana tem um fator bacteriano envolvido, tem uma secreção mais purulenta, né? E já a alérgica, são muitas diferenças, mas são detalhes muito específicos. No caso da alérgica, o que a gente chama mais atenção é a coceira. É uma conjuntivite que, em vez da sensação de areia nos olhos e ardência, o que vai predominar é a coceira nos olhos. E aí é importante procurar um oftalmologista, por quê? A pessoa que tem alergia, ela tem que tratar, porque uma das coisas que mais faz mal para o olho é coçar os olhos. Coçar os olhos é um hábito que pode tanto machucar o olho, como se diz assim,
como também pode trazer doenças no futuro, ectasias corneanas, que muitas vezes têm um fator de risco associado à coceira dos olhos. Entendeu? Quais são os primeiros sinais da conjuntivite? A gente saber que está com a conjuntivite. Então, o primeiro Como é que ela se sinal manifesta? é a vermelhidão ocular, né? A secreção quando você acorda e a pálpebra está colada, né? É um sinal de conjuntivite. E a sensação de areia nos olhos. É uma sensação que não é uma dor propriamente dita, mas é como se tivesse areia nos seus olhos. Incomoda bastante. Né? Olha só, a Socorro disse aqui que os olhos dela correm muita lágrima na claridade. E que às vezes dói quando ela está assim na claridade. Ela usa óculos de grau e quer saber o que pode estar acontecendo. Então, pode ter muitas causas, né? Ela tem um quadro de fotofobia, né? Que tem que ser, vamos dizer assim, investigado. Porque pode ser desde uma uveíte, que é uma infecção crônica, como pode ser uma coisa também, um fator pessoal dela. Tem pessoas que têm a íris clara, pessoas que têm olhos azuis, verdes, têm maior fotofobia. Porque como tem menos pigmento na íris, então passa mais luz e a pessoa sente uma fotofobia, mas que não é patológica. Mas só o oftalmologista vai poder dizer, porque ele vai poder examinar, pegar o histórico dela, né? Provavelmente ela tem essa fotofobia há muito tempo, não é uma conjuntivite que seria um quadro mais agudo, um início mais súbito, né? Agora, a pessoa que não é muito acostumada a usar óculos escuros, eu, por exemplo, não gosto muito, mas tenho problema de vista, né? Tenho miopia. Uso lente, mas óculos em casa. O óculos seria indicado aquele que escurece a lente? Então, o que acontece é o seguinte, é muito do paciente. Se você tem disponível o óculos escuro, tudo bem. Você pode ter o óculos de grau e o óculos escuro, não tem problema. Mas se a pessoa não quer ter dois óculos, quer ter esse benefício, né, de usar uma lente que escureça ao sol, aí vai optar por essas lentes especiais, fotocromáticas, que escurecem quando a pessoa está exposta ao sol. Agora, uma coisa que é importante, também tem pessoas que não gostam da aparência escura da lente que escurece o sol. Aí essa pessoa é melhor comprar um óculos escuro, vai ficar melhor, vai se sentir melhor, né? E já tem pessoas que não se importam. Agora, o senhor falou aí numa questão importante, né? Nesse período, a gente tem uma tendência a ter um ressecamento, não é? Isso, maior... do olho. Por exemplo, eu uso lente, junto com o ar-condicionado é aquela calamidade. A ideia é sempre usar um colírio lubrificante, aquele indicado pelo médico. É porque é o seguinte, você já tem um fator que é a lente de contato, que já propicia maior olho seco. Porque a lente gelatinosa, ela acaba, vamos dizer assim, absorvendo um pouco do líquido da sua lágrima. Então você já tem uma tendência a olho seco. Então, potencializando isso ao verão, essas pessoas são que têm que ter mais cuidado e mais uso dos lubrificantes oculares. Agora aqui, o Edmilson está perguntando se é recomendado usar algum tipo de colírio nessa estação. Então, na maioria das pessoas é recomendado usar um lubrificante ocular. Mas como existem diversos tipos, é importante passar para um médico oftalmologista. Porque existem aqueles mais caros, em que são para situações especiais, que a pessoa tem que usar com muita frequência, e existem os mais baratos, que a pessoa normal, que não tem nenhum problema sério, é só para prevenção, pode usar. Que é aquele que imita a lágrima, não tem remédio dentro. Exatamente, porque tem uns, por exemplo, se você tem uma doença da córnea e você tem que usar um lubrificante mais moderno, que não tenha conservante, aí você vai pagar um lubrificante bem mais caro. Já uma pessoa que está só prevenindo, um olho seco, está usando por conta de uma lente de contato, pode usar um lubrificante com conservante, não tem problema. Entendi. Olha, tem uma pergunta aqui do Matheus, ele diz o seguinte, ainda sobre a conjuntivite, sobre aqueles sintomas, a manifestação da conjuntivite, ele diz que tem todas essas, porém é num olho só. Isso é conjuntivite ou não? Pode ser, pode ser. Quando ela é infecciosa, na maioria das vezes ela inicia num olho e com o passar de alguns dias a pessoa apresenta no outro olho, tá? Tem essa causa infecciosa. Agora, se ele já sente só no olho e já há muito tempo, há muitas semanas, talvez seja outro diagnóstico. Porque a conjuntivite é um quadro agudo. A pessoa vai sentir e vai já sentir necessidade de ir no médico, porque ela tem uns sintomas que são marcantes, né? Já quando é uma ardência que já vem de semanas, meses, já a chance maior é de outra patologia. Agora aqui, ó, José Newton disse que quando sai assim no vento, o olho arde muito. Eu acho que a gente chega nessa questão do ressecamento, né? Também. Então, hoje em dia é um problema muito importante essa questão do olho seco. Existem diversas causas para olho seco, como a idade, como algum uso de alguma medicação antidepressiva, remédios para acne, Roacutan, também dão um olho seco. Então, é muito fatorial. Mas o importante é, a pessoa que sabe que tem esse olho seco, procurar o oftalmologista, porque ele vai poder passar um lubrificante e esse lubrificante vai ser o companheiro da pessoa. Ela vai ficar sempre com ele na bolsa e vai poder usar prevenindo a ardência antes que ela ocorra, lubrificando o olho, né?
Já que a gente está nesse tema do colírio, doutor, a gente já mostrou aqui no Tudo de Bom o problema que é usar o colírio de outra pessoa, né? Porque às vezes não é recomendado. É importante essa atenção, né? Não é todo colírio que é adaptado para você. É importante não seguir recomendação na farmácia, nem de conhecido, porque a questão dos olhos, o olho é um órgão muito sensível. Então é importante que a pessoa tenha cuidado com o que colocar nos olhos. Também cuidado com as crendices populares, porque algumas delas podem fazer mal para os olhos, né? Eu já ouvi de paciente assim, um absurdo de que pingar limão no olho era bom. E é totalmente... não pode de jeito nenhum, né? Eu já ouvi, a gente estava falando de conjuntivite agora, e a gente estava conversando antes do intervalo, eu vi o pessoal dizendo assim, faz aí o chá da rosa branca, né, cor, e bota no olho com conjuntivite que ajuda. Não recomendo, porque assim, por mais que a gente saiba que a fitoterapia e as crendices têm coisas boas, mas, por exemplo, o órgão do olho é muito sensível. Então, assim, por mais que a pessoa tenha uma boa intenção, muitas vezes pode causar uma infecção, pode causar alguma coisa séria nos olhos. Há muitos mitos, inclusive há um muito interessante, que aí comentaram aqui, que é sobre o óleo de coco sob a oração a Santa Luzia. Então, isso, eu acho que Santa Luzia é a santa dos olhos, né, para quem não sabe. Contra a oração, nenhuma contraindicação. Pode orar. Agora, é importante ir no oftalmologista e depois reza para Santa Luzia. Verdade, doutor. Agora, doutor, a gente tem uma mania muito comum, cultural mesmo da gente, né? Essa semana ele chegou aqui dizendo que tinha caído alguma coisa no olho. E aí assopra, né? Esse assopro no olho pode fazer mal também? Pode fazer, porque assim, quando a gente sopra, a gente na realidade elimina diversas partículas, né? E, por exemplo, pode vir um micro-organismo a contaminar o olho. Por mais que a maioria das vezes não ocorre isso, porque a gente tem defesas no nosso corpo, né? Sim. Mas não se recomenda não. Ali o soro fisiológico é o melhor. O soro fisiológico gelado. Água em abundância. É melhor o soro fisiológico. Porque, infelizmente, por mais que a nossa água seja potável, a gente não pode garantir a nível ocular, vamos dizer assim, que ela não vai ter nada que vai fazer mal para você. Vai na farmácia, compra o sorozinho. O sorozinho fisiológico, se não passar, vai no médico para ele passar um colírio. Mas, assim, evita coisas que, vamos dizer assim, ou que o médico não passou, ou então que outra pessoa recomendou. Não evita. Não se deve brincar com a saúde dos olhos. Procura o profissional, procura o oftalmologista. Exatamente. Muito obrigada, viu, doutor Otton, obrigado participando pelo com a gente. Então, obrigado, verão, gente, usa óculos escuros, se o olho arde muito ou resseca, procura um médico para ter um colírio adequado, né, para lubrificar aí o seu olho, para a gente ter uma saúde boa dos nossos olhos, afinal eles são muito importantes no nosso dia a dia, né? Hora do intervalo, já já a gente volta, não sai daí. Um minuto só.